Boa noite a todos. Retornando ao nosso simpósio, desta vez na sessão 4, gostaria de perguntar se a Tatiane Rocha está. Está presente, Tatiane? Boa noite, estou presente. Boa noite, querida. Então, vou apresentar você. A professora Cristina Prates está, a professora Cristina Varandas também, pelo que vi. Então, vamos começar. Apresentando a pesquisa O Conto Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector, sob o conceito freudiano de transferência na relação aluno versus professor, Tatiane Rocha apresenta. A sua banca é composta pela Maria Monteiro, que é sua orientadora, pela professora Cristina Prates e pela professora Cristina Varandas. Pode apresentar, querida. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os amigos que estão aqui prestigiando a minha apresentação, a banca examinadora Cristina Prates, professora Cristina Varandas, que dedicaram o tempo delas para ler a minha pesquisa. Gostaria também de agradecer a professora Marilene por toda a sua orientação, por compartilhar o seu saber comigo. E eu vou começar aqui a apresentação do meu PowerPoint. Eu gostaria de agradecer também a coordenação do curso de letras e a todo o corpo docente que contribuíram bastante para a minha construção como professora. Só um minutinho. Estão conseguindo ver? Sim, querida, a gente consegue visualizar. Então, o tema da minha pesquisa é o conto Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector, sob o conceito freudiano de transferência na relação aluno e professor. O interesse por essa pesquisa deu-se após um trabalho realizado na disciplina de Estudos Semânticos da Língua Portuguesa, em que a professora solicitou que realizássemos uma análise semântica dentro de algum material. Eu escolhi esse conto e, a partir dessa leitura, eu fui impactada pela maneira de como Sofia, enquanto criança, narrava os seus sentimentos e o seu relacionamento com esse professor. Na introdução, eu apresento o conto que fala sobre uma adolescente que, aos 13 anos, após receber a notícia de que o seu professor do ensino do ginásio havia falecido, ela faz uma revisitação ao seu passado e começa a narrar o relacionamento que ela tinha com ele, cercado por conflitos que permeiam ali entre o amor e o ódio. Em um trecho do conto, Sofia narra: seria para as escuridões da ignorância que eu seduzia o professor? E com o ardor de uma freira na cela. Freira alegre e monstruosa, ai de mim. Então, a partir daí, eu parti da hipótese de tentar articular o conceito de Freud em relação à transferência dentro das entrelinhas desse conto. Então, o objetivo da minha pesquisa foi analisar e comparar fatos da vida de Clarice quando criança, as situações ocorridas na vida da personagem Sofia, articular o processo de transferência de Freud nas entrelinhas do conto e investigar, como o professor deve lidar com esse processo. Para responder esses questionamentos, foi realizada uma pesquisa explicativa através de materiais bibliográficos. Em relação à abordagem, foi aplicado o método qualitativo diante de fontes de pesquisas secundárias. No segundo capítulo, eu falo um pouco sobre a vida e obra de Clarice, mas sabendo que sobre Clarice há muito do que se pode falar, eu dou ênfase apenas aos aspectos que para o trabalho seriam relevantes para fazer essa comparação e encontrar as semelhanças da infância de Clarice à infância também de Sofia. Moser vai falar que as tentativas de descrever essa mulher indescritível escapa toda a descrição. Então, diante disso, para falar sobre ela, eu utilizei a obra Clarice, uma biografia de Benjamin Moser. No terceiro capítulo, eu entro para fazer a leitura e análise desse conto, tentando dar ênfase apenas ao relacionamento
de Sofia com o professor. E através dessa leitura da obra Todos os Contos, Clarice e Todos os Contos de Benjamin Moser, foi possível perceber que o estranhamento do professor, o modo de como ele se vestia, o modo de como ele se comportava diante da turma e até mesmo o modo de como a turma respondia às aulas dele, foram aspectos que Sofia encontrou que motivaram esses sentimentos de Sofia por ele. Sofia passa a observar esse professor como um professor frágil, como um professor que precisa ser protegido. Então, na tentativa de proteger esse adulto, de transmitir para ele esses sentimentos de afeto e demonstrar o seu amor, Sofia encontra uma maneira de atrair a sua atenção, se comportando mal em sala de aula, atrapalhando as aulas dele, mexendo com os colegas durante as explicações, interrompendo as lições que ele passava para a turma. Então, através desse comportamento de Sofia com o professor passa a colocar a Sofia num lugar de desprezada, num lugar de ignorada. E esse lugar para Sofia é um lugar que passa a incomodar, porque tudo que ela queria era atrair a atenção desse professor, e esse professor passa a ver Sofia como um indivíduo invisível. Até que num certo ponto dessa narrativa, esse relacionamento, ele ganha um novo rumo, né? O professor solicita que a turma escreva uma composição a partir de uma história narrada por ele, e nessa composição o professor se impressiona com a objetividade de Sofia em suas palavras, em terminar e, segundo ela, colocar naquela composição algo que para ela era muito simples. E nesse momento Sofia narra esse primeiro contato, essa primeira aproximação do professor com ela. E Sofia narra assim: e bem devagar vi o professor todo inteiro. Bem devagar vi que o professor era muito grande e muito feio e que ele era o homem de minha vida. No quarto capítulo, eu começo a falar sobre o conceito freudiano de transferência, sabendo que há contribuições também de Lacan, porém eu busquei analisar somente o conceito segundo Freud. E Freud vai explicar que a transferência consiste na transmissão de sentimentos reprimidos de um indivíduo para o outro. Moraes, falando também sobre o conceito de transferência de Freud, vai explicar que a transferência é explicada como formações de pensamentos que são reedições, reproduções de fantasias que se tornam conscientes durante o processo de análise, mas com a característica de substituir a pessoa anterior pela pessoa do médico. Então, saindo desse campo de atuação da transferência dentro da psicanálise, trazendo para o relacionamento do aluno com o professor, Mercadante vai falar que no tocante ao processo de transferência do aluno e professor, o professor assume um papel importantíssimo na dinâmica transferencial e passa a influenciar o processo de aprendizagem de seus alunos, pois estes irão investir na figura do professor seus sentimentos de afeto. Para falar um pouco do sujeito suposto saber, que é uma definição de Lacan, Santos vai citar Cordier, que anuncia que na transferência ocorre a simetria de lugares, onde o aluno ocupa-se da posição do não saber e da necessidade de buscar o conhecimento, e o professor ocupa-se do lugar daquele que tem o saber para oferecer ao aluno. E Ribeiro vai citar Lacan falando que na análise, a suposição de saber leva o analisando a crer que o analista tem realmente o saber para curá-lo, tem o que pode para completá-lo. Então, trazendo isso para dentro da sala de aula, nessa dinâmica da transferência, é basicamente isso que acontece. O aluno ele projeta no professor todas as suas expectativas, as suas esperanças, e espera que esse professor retribua aquilo que ele está sentindo. E é dentro disso, na transferência, que pode ocorrer uma problemática do fracasso escolar, porque a partir do momento que o aluno se coloca interessado, a partir do momento que ele acha que o professor tem aquilo que vai torná-lo completo e o professor
se comporta de maneira negativa a isso que o aluno espera, o aluno pode se desmotivar, pode se decepcionar, e essa decepção pode afetar o ensino e a aprendizagem desse aluno. Então, na discussão também de como o professor deve lidar com esse processo, Marden vai citar Kupfer, que diz que, diante das demandas transferenciais dos alunos, o professor deve assumir uma posição de não saber, ou seja, ele deve romper com sua condição de sujeito do suposto saber, que não deve ser confundido aqui com um desconhecimento relacionado ao conteúdo por ele transmitido. Aqui a renúncia diz respeito a impor seu desejo no sujeito, ao saber por ele sobre seus interesses e apropriações. Porém, esse professor jamais renunciará ao domínio sobre a sua prática docente, sobre as informações da cultura que é seu dever transmitir ao seu aluno. Então, para falar sobre os resultados que eu consegui obter através dessa pesquisa, através da leitura do conto e do capítulo sobre a vida de Clarice Lispector, foi possível levantar, assim, essas semelhanças da autora e da personagem. Ambas eram órfãs de mãe, perderam a mãe muito cedo, o comportamento em sala de aula também eram semelhantes, assim como Sofia, Clarice também tinha um comportamento ali um pouco engraçado na sala de aula, imitando a sua professora. Ela também não se dedicava tanto assim aos estudos, mas ainda assim a sua expertise fazia com que ela conseguisse tirar boas notas nas suas provas, nos seus trabalhos, assim como Sofia também. E a questão do professor, assim como na narrativa de Sofia tem essa figura do professor, Moser também cita que na infância de Clarice teve um professor de hebraico chamado Moisés, com quem ela sempre discutia, sobretudo, a respeito da Torá com esse professor. Inclusive, Tânia vai falar que a irmã de Clarice vai falar que ao ler o conto ela foi pega de surpresa porque não sabia que Clarice sentia todos esses sentimentos por aquele professor. E a questão da transferência, a possibilidade, eu acredito que o fato da perda da mãe, tanto de Sofia, tanto de Clarice, e a ausência desse amor nessa infância podem ter influenciado a busca por essa saciação de sentimentos, e por isso elas transmitiram para a figura desse professor esses sentimentos de afeto. E terminando já a minha fala, eu acredito que o objetivo principal em revelar o processo de transferência na relação do aluno e professor e suas implicações foi atendido, e esse trabalho monográfico pretende contribuir para a análise e aprofundamento das questões comportamentais que atravessam, embora de modo oculto, a sala de aula. E o professor, ele precisa ter consciência de que os alunos podem trazer para dentro da sala de aula questões inconscientes devido ao seu contato, sua interação dentro de casa, fora de casa, ou no seu trabalho, para dentro da sala de aula, e que isso pode sim impactar ali o modo de como o aluno se comporta com esse professor. E aqui estão as minhas referências, e eu agradeço muito, muito obrigada por me assistirem, e eu me coloco à disposição da banca. Bom, eu que agradeço, Tatiane, realmente sua apresentação foi ótima, o seu trabalho, e olha que no início ela estava bem perdida, e ela encontrou, né, realmente o caminho. E eu confesso que eu já trabalhei, eu não devo falar isso, mas falo, né, que eu realmente já tinha trabalhado os Desastres de Sofia, que é uma interpretação completamente diferente. Eu lhe dou os parabéns e passo a palavra para Cristina Prates ou Cristina Arandas, que farão a apreciação da banca aí com um certo distanciamento, né? Vamos lá. Ô, Cris, começa você. Pode. Obrigada, Prates. Primeiro, assim, dar boa noite para todos, né? A gente acabou uma sessão agora à tarde, mas para quem não estava, boa noite. Um sorrisão aqui meu, né, para a apresentação da Tatiane. Eu acho que você deu um aulão em 12 minutos, né, a capacidade de síntese, de envolver o interlocutor, né? A gente está aqui remoto, mas eu fechei a câmera, né, até porque é um consenso nosso, mas eu estou aqui com um sorriso estampado,
Você fez uma apresentação muito bacana. E o teu trabalho também está muito bacana. Então, acho que foi legal a Marilene ter falado que no começo estava perdido, e a leitura que eu fiz é que eu não vi isso, né? Não dá para ver, impressionante. Muito segura a tua fala. Você é a Tatiane que está comigo em prática também, não é? Isso, professora. Mas que eu acho que é a professora, eu me enrolo toda. Mas parabéns pela apresentação. Vou ser bem breve, tá? Até mesmo chamar a tua atenção que na apresentação você fez um PowerPoint muito elegante. E eu que não tenho a mãe, ainda faço ainda muito o padrão muito tradicional, você trouxe a Clarice para as imagens, eu achei isso tão bacana. E você me fez pensar duas coisas, uma em como eu li, quando eu li o teu texto, e uma outra agora na apresentação. Quando eu li o seu texto, eu acho que eu mereço depois reler, porque tem muita coisa ali que eu aprendi e que eu não sabia. Então, quando a gente lê um trabalho acadêmico que faz a gente pensar sobre, isso é muito interessante, a gente precisa de uma releitura. Vou te dar uma sugestão, talvez um outro trabalho já reunindo um outro conto com a mesma temática, porque essa discussão da relação professor e aluno, ela sempre é importante. Então, eu nunca li um trabalho que fizesse nessa proposta. Quando eu leio os trabalhos, a gente fala de afetividade, e eu sempre acho muito frágil essa discussão. Então, você apresentou uma discussão que vai tocar na relação afetiva, mas por um caminho que é muito mais seguro, né? Difícil, sem dúvida, mas me deixa muito mais seguro, em termos de não falar assim, é relação de afeto, mas como é que é isso? Então, você conduziu a leitura, eu realmente estou te dando os parabéns, e realmente estou aqui afirmando que eu não li nenhum trabalho nesse caminho, que eu, assim, senti um prazer enorme. Então, acho que você deveria avançar nessa discussão. E aí, Tatiane, quando você apresenta o trabalho, a minha cabeça voou aqui para utilizar a sua discussão numa formação de professores. Porque a gente sai do senso comum, que é ficar a relação do afeto, que parece que está no ar, e eu fiquei imaginando você dando uma capacitação a partir da leitura desse conto para professores. Eu acho que a gente teria como atingir um público enorme, e aí a minha cabeça já está em 2021, né? Não tem jeito. Hoje de manhã, lá na prefeitura, a gente estava discutindo sobre formação de professores, estava lá presencialmente hoje, e quando você apresentou aqui, eu olhei para o meu caderninho e fiz a anotação. Então, todos os parabéns para você, e acho que você deve levar isso muito a sério, né, apresentar para os coordenadores pedagógicos com quem você vai trabalhar, e até, né, sugerindo que você leia outros contos e faça esse mesmo diálogo. Muito obrigada por fazer parte dessa leitura, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Merecidamente, realmente. E, Cristina Prates, palavras... Eu atropelei a Prates para... Eu falei, ouviu? Eu acho que está sem microfone, Cristina, sem microfone. Prates, você está sem microfone. Pronto, agora veio o microfone. Oi, Tatiane, oi, Varandas, oi, Marilene, tudo bem? Primeiro, obrigada, né, por ter me convidado para ficar nessa banca. Eu sou apaixonada pela Clarice, todo mundo sabe, mas foi uma maneira toda especial que você me apresentou, Clarice. Eu tenho Clarice aqui por todos os lados, mas nunca em minha santa vida pensei que alguém pudesse abordar Clarice nessa relação, nesse conto, em relação com aluno e professor. E eu fiquei, né, eu sou muito velha, eu sou quase centenária, e à medida que eu ia lendo, eu falava, meu Deus, será que eu traumatizei algum aluno? Minha mãe eterna do céu, Jesus, o que será que eu fiz alguma coisa? Esse pedacinho, Tatiane, que você colocou aí, eu li 3 vezes, porque o professor tem que ficar, ele tem que se afastar. Eu não sei, eu vou ter que ter uma consulta com a Marilene para resolver meus problemas, porque agora eu estou olha, eu fui analisada durante 15 anos, mas eu não tive alta não, sabe? Porque nunca a gente tem alta, né? Mas já como diz o outro, deu. Mas deixa eu te contar, Tatiane, eu fiquei besta de ver você fazendo isso.
Eu achei eu também, eu fiquei também. Porque, olha, eu já trabalhei Epifania, você sabe que vocês são meus alunos, eu trabalho com Clarice, Epifania, aquele negócio todo, olhinho que pisca, todos os signos da Clarice, aquele negócio, eu sou muito cuidadosa, né? Eu já tive várias monografias com Clarice com a infância, né? Eu trabalhei os restos do Carnaval, que é lindo, é um dos contos que quase ninguém trabalha, você podia trabalhar, só que não tem professor não, mas é ela contando, ela saindo, e ela tá linda, cheia de purpurina, aí a mãe dela passa mal. Os contos que a Clarice, ali né, que são autobiográficos da época que ela morou em Recife. Mas essa abordagem eu nunca vi, é como Varandas disse, foi a primeiríssima vez. E como Varandas fala, eu ratifico, eu acho que você deve segurar a mão da professora Marilene, não larga, pega, cola, sabe aquele negócio assim, colei, para você continuar, porque você para fazer esse trabalho da transferência com um conto só, como diz lá na minha terra, não dá sustância. Então, você tem que ampliar o seu universo. Então, nós todos agora vamos ficar procurando corpos para você. Entendeu? Vai ser um tal de procurar corpos de conto, e tem que ser conto, porque já está dentro né, em termos, já está tudo arrumadinho ali, né, você já falou de conto, nós só temos que ampliar seu corpus para você continuar a sua pesquisa, e fazer disso aí o seu trampolim para você fazer a pós-graduação. A Cris Varandas está pensando aqui nas palestras do professor. Eu adoro pensar lá na pós-graduação. Tem mania para vocês fazer pós-graduação. Adorei. Ela fez uma apresentação irretocável. Ela fala, mas ela é muito bonitinha, ela fala tudo arrumadinho. Olha, Tatiana, você me deu, olha, a gente tá vendo? A gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe nada, minha filha. A gente não sabe nada, você deu uma aula, você abriu, e eu tenho certeza que a mão da Marilene está aí presente, que a Marilene é craque nesse negócio, Deus que me perdoe, é craque na psicanálise, que é tão difícil. Eu falei alguma coisa, né? Só uma palavrinha, só para... A gente já tem horário aqui, eu estou tensa com a Natália aqui já no horário, mas só para explicar para a Tatiana e para todo mundo, Prates, que eu preferi falar antes de você, exatamente porque, claro, com muito mais experiência que vocês têm, com muito mais leituras que vocês têm, se eu tinha tido o mesmo caminho. Então, como eu me vi tão envolvida na leitura, eu peguei para falar logo. Quando você vem, né, dar mais ênfase na discussão, aí me deixa mais feliz assim, então, peraí, eu li certo, por isso que eu falei, eu preciso reler. Porque, assim, quando o professor tem mais estrada, e elas têm muito mais experiência do que eu em vários aspectos de leitura, né, eu acho que eu não estou errada quando eu digo assim, eu nunca li um trabalho assim, e que ele merece ter um lugar que ele realmente merece. Muito obrigada. Foi muito bacana. Olha só. Agora segurar a mão da Marilene e ir em frente, entendeu? Não, uma coisinha rápida só. É que eu trabalho o fracasso escolar, eu tenho essa leitura já da transferência. Eu trabalho a Clarice. Agora, essa junção que ela fez, eu não fiz, entenderam? Foi ela que fez. E aí, realmente, né, assim, espantada com esses resultados assim. Obrigada, viu, Tatiana? Tatiana, eu só vou falar. Saiu uma dissertação, uma tese de doutorado agora. Essa moça, inclusive, ela trabalha na Companhia das Letras, das letrinhas. Depois você procura, porque tá disponível. Eu ia até pôr o link, mas eu não sei colocar. Chama As Infâncias de Clarice. O nome dela é Mel Brites. Ela é ótima, e essa tese foi feita agora, 160 páginas, mas se você está querendo trabalhar a infância, você vai ter você está trabalhando aí na infância, vai ter que aprofundar, vai ter que estudar muito, em suma. Azar o seu, Tatiana, você que inventou agora.
Deixa eu só fazer uma última observação. Os desastres de Sofia é considerado assim, uma chave para entrar na Clarice. Não falei isso para a Tatiane ainda. É uma chave para entrar no universo de Clarice. Tem essa importância. Tá? Então. Não é qualquer, não. Não é então um... tá ótimo. Natália, tá, gente? Obrigada. Natália está nervosa. Obrigada, gente. Tá na hora. Eu tô